E aí, gente, como vocês estão? Meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos falar sobre mais um transtorno hormonal relacionado à glândula tireoide. Então, no nosso estúdio cozinha, saciando a fome de conhecimento de vocês, vamos falar sobre hipertireoidismo. Você sabe quais são os principais sinais e sintomas dessa doença? Espero que vocês aproveitem bastante conteúdo desse vídeo. Convoco vocês a se inscreverem no meu canal, deixarem um like, ativarem o sininho para mais notificações. E façam também seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, visionários da endocrinologia, vamos criar um vasto conteúdo sobre um dos distúrbios comuns da tireoide, a sua hiperfunção, definida como hipertireoidismo. Vamos falar quais são os tipos de hipertireoidismo, sinais e sintomas, tem ou não tem fator de risco, o diagnóstico laboratorial e a forma de tratamento e acompanhamento por um serviço especializado. Então, por definição, o hipertireoidismo se refere ao aumento da síntese e liberação dos hormônios tireoidianos e a tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente desse excesso hormonal. Por exemplo, tireotoxicose por T3 ocorre devido a um aumento isolado do T3 com supressão do TSH. O hipertireoidismo é mais comum em mulheres do que em homens, numa razão de aproximadamente 5:1. E as principais causas são a doença de Graves, em torno de 60% a 80%, típica em jovens, e bócio multinodular tóxico, de 10% a 30%, mais comum em idosos. Outras formas, como o adenoma tóxico, tireoidite, são menos frequentes, às vezes menos do que 1%. E também podemos observar o hipertireoidismo em situações iatrogênica, congênita ou tireoidite subaguda. Então, os tipos de hipertireoidismo. Assim como no hipotireoidismo nós tínhamos muitas formas, né, dessa hipofunção, no hipertireoidismo também temos, né? E as etiologias referentes são o hiperprimário, o hipersecundário, o hipersubclínico, o hiperiatrogênico, o hipertireoidismo autoimune, gestacional, congênito e também as tireoidites subagudas causando um certo hipertireoidismo. Então vamos ver um pouquinho de cada um deles, né? No hipertireoidismo primário, a gente também pode caracterizar o primário quando ocorre uma disfunção diretamente na glândula tireoide, liberando uma quantidade anormal dos hormônios e tendo uma supressão do eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, diminuindo o TSH. De novo, a gente tem uma pequena e fina linha tênue entre a doença autoimune, né, e a disfunção primária. O hipotireoidismo secundário ou central, né? O hipotireoidismo secundário ele é devido a tumores secretores de TSH. Também pode ser chamado de tireotropinomas ou TSH-omas, né? Teve sua primeira descrição por Jaeler e Golub na década de 70 e é uma doença rara, com aproximadamente só uns 350 casos relatados. O hipertireoidismo subclínico é uma condição clínica em que o paciente apresenta TSH abaixo da normalidade, normalmente valores em torno de 0,10 ou até 0,40 microunidades por ml, com T3 livres ou T4 livres normais. Costuma ser mais frequente em mulheres, fumantes, idosos, também pode ser transitório e permanente. E também pode ser oligossintomática, né? As causas geralmente são as mesmas do hipertireoidismo primário franco, um bócio modular tóxico, um adenoma tóxico ou talvez até mesmo a doença de Graves. O hipertireoidismo iatrogênico é o distúrbio primário causado por determinados medicamentos como a amiodarona. Diferentemente do hipotireoidismo iatrogênico, relatado em 1 a 32% dos casos com o uso desse medicamento, o hipertireoidismo, devido ao uso de amiodarona, tem uma frequência menor que 1%. O uso da heparina
Ela desloca o T4 das suas proteínas transportadoras, aumentando a quantidade da fração livre, que é biologicamente ativa. O mesmo ocorre quando o paciente faz uso prolongado e crônico de furosemida e alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Hipertireoidismo autoimune é conhecido por doença de Graves, observado pela primeira vez em 1835 por Robert James Graves. Também é conhecida por bócio difuso tóxico. Ele representa 95% dos casos. Ocorre uma anomalia no funcionamento da glândula que afeta basicamente todas as funções corporais. Nessa patologia, a gente encontra anticorpos que se ligam aos receptores do TSH, que a gente chama de TRAB, ou anticorpo antirreceptor TSH, que ativam a função tireoidiana mesmo na ausência do TSH. A causa dessa patologia pode ter fator genético envolvido, ou alta ingestão de iodo, ou outros distúrbios autoimunes desencadeando a doença de Graves. Ela afeta principalmente mulheres em torno dos seus 20 e 40 anos. Temos também hipertireoidismo gestacional. No hipertireoidismo, quando descompensado ou não tratado nas gestantes, se observa basicamente os mesmos sinais e sintomas de uma não gestante, mas isso é um fator de risco para o desencadeamento ou desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E no primeiro trimestre, às custas de estimulação pelo HCG, observa-se um hipertireoidismo transitório. Já no segundo e terceiro trimestre, em relação à elevação da TBG, a enfermidade também pode se manifestar até o final da gestação. O hipertireoidismo não tratado pode desencadear tanto na mãe quanto no seu concepto algumas complicações, como aborto, prematuridade, uma restrição do crescimento fetal ou até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva. O hipertireoidismo congênito, ou hipertireoidismo neonatal. Ele é raro, afeta cerca de 1 para 50 mil nascidos vivos e necessita de tratamento imediato devido à sua alta mortalidade, daí que chega aos valores de 10 a 20%. A principal causa é a doença de Graves materna, com passagem transplacentária dos anticorpos antirreceptor TSH, do TRAB. E aí o recém-nascido já apresenta alguns sinais e sintomas tipo irritabilidade, ansiedade e até mesmo pode haver algum grau de oftalmopatia nesses recém-nascidos. As tireoidites subagudas, elas englobam um grupo diverso de condições caracterizadas por algum grau de inflamação na tireoide. E o principal tipo é a subaguda, que se presume que a causa seja viral ou pós-viral. E na maioria dos casos, ela é identificada ao acaso por alterações laboratoriais. Agora que nós vamos ver os sinais e sintomas, o melhor de todos é vocês darem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Os sinais e sintomas mais comuns no hipertireoidismo são intolerância ao calor, sudorese, associado ao aumento da temperatura corporal. Fraqueza e atrofia tenar. A musculatura tenar consiste de 4 músculos, denominados abdutor curto do polegar, adutor do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar, localizado no lado radial da palma da mão. Juntos eles formam a bola do polegar, conhecida como eminência tenar. E também atrofia hipotenar. A musculatura hipotenar é um grupo de 4 músculos curtos encontrado do lado ulnar da palma da mão. Seus ventres musculares formam a proeminente superfície sobre a base do dedo mínimo, também conhecido como eminência hipotenar. A gente também tem palpitação devido à taquicardia, a hipertensão sistólica, que vai ocorrer a elevação, no caso do primeiro número da fração da pressão, algo do tipo assim, 15 por 9. Ansiedade e irritabilidade, tremores, alopécia, insônia, perda de peso, e também nunca é muito peso que se perde, em torno dos seus, talvez, 3 quilos. Descolamento de unhas, um bócio,
Tudo isso são sinais e sintomas que a gente pode ver no hipertireoidismo. Na doença de Graves, ainda observamos oftalmopatia do tipo exoftalmia infiltrativa, que acomete cerca de 30% dos pacientes. Essa oftalmopatia é caracterizada por um edema conjuntival palpebral com dor retroocular, dando uma sensação de corpo estranho ocular. Nos quadros mais graves, pode causar diplopia, diminuição da acuidade visual e chegar à cegueira. Também com paralisia da musculatura ocular e luxação ocular. Bom, diagnóstico laboratorial do hipertireoidismo. De novo, a gente tem um diagnóstico básico e um complementar, né? Então, inicia com a solicitação do TSH. Se esse for baixo ou normal, pode haver uma suspeita, né, de tireotropinoma, e nesse caso é adequado repetir o exame em 2 meses, né, e já começar a acrescentar a dosagem do T4 livre. Então, se o TSH estiver normal ou levemente aumentado, com o T4 livre elevado, a suspeita vai ser de tumor hipofisário secretor de TSH. Se o TSH estiver muito baixo ou suprimido, com dosagem de T4 livre elevada, a suspeita é de hipertireoidismo primário. Autoimune ou não, a gente ainda não sabe, porque só dosou T4 livre e TSH. E se o TSH estiver baixo com T4 livre normal, a suspeita é de hipertireoidismo subclínico, né? Porém, pode ser adequado solicitar uma medida de T3 livre ou total para descartar a hipótese de uma tireotoxicose por T3. A gente tem também os exames complementares, e aí sim, né, para diferenciar aquele hipertireoidismo primário de uma doença de Graves, a dosagem de anticorpo antirreceptor TSH, ou do TRAB, é fundamental, né? Valores abaixo de 1,5 são considerados normais. O TRAB, a gente sabe que existem diferenças entre os valores de referência por diferentes métodos, tá? Então, é lógico que o laboratório vai ter que colocar seus valores de referência para a gente poder dizer se está dentro da normalidade ou não. O TRAB também vai ser usado por acompanhamento e eficácia do tratamento, uma vez que esses anticorpos tendem a diminuir, né, à medida que a doença se torna mais controlada. O tratamento, ele deve ser de acordo com o critério médico. As opções terapêuticas que a gente tem são fármacos antitireoidianos, como o tiamazol, que também é conhecido por metimazol, e o propiltiuracil. Também pode-se fazer uso de beta-bloqueadores, como propanolol, atenolol, metoprolol, que é indicado para o controle sintomático de pacientes que têm mostrado uma ativação adrenérgica, como palpitação, tremor, agitação, insônia, né? Também é possível a cirurgia, né, ou a ablação da tireoide pelo uso do iodo radioativo. Nesses casos, o paciente sai do estado de hipertireoidismo e vai para um estado de hipotireoidismo. E ele vai então necessitar de terapia de reposição hormonal. O paciente com hipertireoidismo também precisa de um acompanhamento, né? Esses pacientes devem ser inicialmente monitorados pelas frações livres dos hormônios da tireoide, preferencialmente T4 livre, a cada 4 a 6 semanas, até estabilizar a dose do fármaco. Depois de 3 a 6 meses de intervalo, né, fazendo uma monitorização. O alvo é atingir valores normais de T4 livre e de T3 livre. O TSH ele pode ficar suprimido de 6 a 12 meses após o início da medicação, independente de ter conseguido atingir o controle na doença. Portanto, inicialmente ele não é um bom marcador. Depois desse 1 ano, né, ele pode então ser usado também como um marcador para o controle da doença. Bom, gente, obrigado por terem assistido esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.